Esse vídeo é para fazer indicação de um livro que eu li recentemente. Não tem a versão em português disponível ainda. Entretanto, a gente possui aí uma série de IAs que a gente pode fazer a tradução e, consequentemente, ler o livro, se for o seu caso. O nome do livro é Cinco Tipos de Pessoas que Podem Arruinar a Sua Vida. O título em inglês é exatamente igual ao título em português. Não é aquele tipo de livro que muda o título de acordo com o país que vai ser lançado. E falando em título, a gente tem que lembrar o seguinte e entender. Título de livro, título de vídeo, título do que seja, até o nome de uma marca, é algo que, pelo menos essa é a ideia. É algo pensado e elaborado para chamar a atenção das pessoas, para despertar curiosidade. Essa é a ideia central. Despertar, chamar a atenção. Chamar a atenção para quê? Para que você leia. Então é interessante que desperte essa curiosidade. As pessoas têm uma tendência de um entendimento e um discernimento às vezes, ou falta dele, mas um entendimento raso de, por exemplo, se depara com um livro com esse nome aqui, Cinco Tipos de Pessoas que Podem Arruinar a Sua Vida. Até parece, né, que tem apenas 5 tipos de pessoas, tem muito mais do que isso. E na verdade, quando se fala em 5 tipos de pessoas, a ideia, consequentemente, vai ser 5 tipos de comportamentos. Porque quem tem os comportamentos são as pessoas. Então o autor colocou assim 5 tipos de pessoas que podem arruinar a sua vida. E isso aqui, de um modo geral, desperta a curiosidade e o interesse de qualquer um em saber que tipo de pessoas são essas. Quais são os comportamentos que elas têm que podem arruinar a sua vida. Inclusive, pode arruinar não só a vida de terceiros, mas a própria vida. Talvez arruinar seja um termo, e concordo, um termo muito forte que o autor colocou aqui. Mas ele escolheu isso aí propositalmente, não foi por acaso. E o autor, vamos seguindo, né? E o autor é o Bill Edge. E ele explora 5 tipos de personalidades de alto conflito, que ele chama de HCPs, que podem causar problemas significativos em sua vida. O autor os define como pessoas com transtornos de personalidade narcisista, borderline, antissocial, paranoide e histriônico, que exibem padrões de pensamento tudo ou nada, emoções intensas e não gerenciadas, comportamentos extremos ou ameaçadores e uma tendência a culpar os outros. O livro detalha as características de cada um desses 5 tipos, ajudando o leitor a identificá-los em seu próprio círculo social ou profissional. Ed também oferece estratégias práticas, incluindo o método CARS, que é conectar, analisar, responder e estabelecer limites para lidar com essas personalidades de forma mais eficaz e proteger-se de seus comportamentos destrutivos. O objetivo é capacitar o leitor a reconhecer os sinais de alerta e a desenvolver habilidades para minimizar o impacto negativo dessas pessoas em sua vida. Um fato que eu acho sempre interessante é que, por exemplo, esse transtorno narcisista é uma coisa que a gente costuma dizer que está em alta, está no hype, está na moda, e talvez esteja de fato. No mínimo sendo muito discutido, amplamente discutido em podcasts, em vídeos. Então as pessoas volta e meia estão falando sobre esse tipo de transtorno. Outro fato relevante para falar é que a gente tem que lembrar e ter em mente que os transtornos, sejam eles quais forem, eles têm níveis, né? Por si só, eles têm níveis de intensidade. Então, um caso não vai ser exatamente igual a outro, talvez nunca. E você não pode simplesmente fazer a leitura de um livro, seja esse ou outro livro qualquer, e sair por aí apontando o dedo, sair por aí tendo para si, e muito menos para terceiros, diagnósticos sobre comportamentos específicos de determinadas pessoas. Isso eu acho muito importante ressaltar, porque isso acontece. Mais do que você imagina até. E eu anotei aqui um pouco mais abrangente também. Eu fiz aqui uma breve anotação aqui no computador. E aqui no celular eu coloquei assim, o título do livro eu já falei por quem foi escrito, que é o Bill Edge,
que é um terapeuta e advogado especializado em conflitos de alta intensidade. O livro aborda como identificar, lidar e se proteger de pessoas com comportamentos destrutivos. É isso que eu acho que eu falei anteriormente também. E aí eu fiz aqui um breve resumo dos 5 tipos de comportamentos, que eu também já citei os comportamentos, e agora eu vou citar algumas características de cada comportamento. Como eu falei anteriormente, existem níveis de intensidade. Aqui ele coloca de forma um pouco mais aprofundada e de forma clara esses comportamentos. Mas como eu falei, você não pode simplesmente achar que porque leu o negócio e identificou um comportamento, isso é em outra pessoa, que ela tem aquele transtorno. A gente tem que ter em mente que isso é uma coisa um pouco mais complexa e a análise sobre esses comportamentos tem que ser mais aprofundada e mais detalhada. Eu lembro que eu estou falando na minha infância, porque eu já li aqui o primeiro, que está na minha lista aqui, o primeiro transtorno. Na minha infância, quando se falava que alguém era narcisista, a gente queria dizer simplesmente que aquela pessoa era extremamente vaidosa. Nada além disso. Esse transtorno narcisista, ele é relativamente novo, eu não sei exatamente quando que ele foi catalogado, e hoje em dia se fala de forma mais ampla sobre ele, não só sobre ele, mas sobre vários outros, né? Lembrando que esse livro trata de 5, só que existem muito mais transtornos comportamentais que atrapalham a vida de quem tem o transtorno e de quem convive também com quem tem o transtorno. E o primeiro aqui, ele coloca no livro aqui, que é o narcisista extremo. Pessoas que têm uma necessidade constante de admiração, falta de empatia e se sentem superiores. Podem te manipular e te usar como uma extensão do próprio ego. Né? Então isso aqui, só esse pequeno resumo, logicamente que não está aqui nem um terço do que o livro traz a respeito, talvez nem um quinto. Mas você tem que ter um olhar mais aprofundado para saber de fato quando alguém tem o transtorno. Você quer ver uma coisa? Os adolescentes, eu falo adolescentes, talvez crianças também. Crianças e adolescentes, elas têm algumas, né? Algumas têm o costume de quando vai ou fazer uma zoação com um colega que teve um comportamento específico ali naquele momento, ali entre colegas e tal. Hoje em dia, não é um fato novo o que eu vou trazer aqui, mas hoje em dia, sobretudo, aí você tem a mania de falar assim, fulano, para de ser autista, para de autismo, fulano é autista. Sendo que o indivíduo, para quem está se apontando o dedo, ele não tem transtorno autista, ele não faz parte, ele não tem nem nada do espectro autista. Mas aquela pessoa está querendo fazer uma zoação em cima de um transtorno. E lógico que não é uma coisa legal. Na minha infância era retardado. Se chamava qualquer um com um comportamento que se achava, vamos dizer, tolo, se chamava de retardado. Fulano é retardado. Ou seja, né, tem um retardo mental, por isso ele tem esse tipo de comportamento. Então a gente tem que ter realmente cuidado. Por exemplo, eu conheço um indivíduo que se separou da mulher, se divorciou da mulher. Eu não conheço na profundidade o caso, mas conheço até um pouquinho, conheço algumas camadas desse caso. Ele se divorciou da mulher, não porque alguém falou, mas por alguém ter falado, começou o start para que ele olhasse de forma diferente a esposa, considerando que ela era extremamente narcisista. Só porque alguém falou. Ele compartilhava algumas coisas com uma pessoa que tem um grau de parentesco com ele, e essa pessoa falou, olha, esse comportamento da tua esposa é um comportamento narcisista. Então ele começou a investigar, ele foi a lugares que diziam o que ele queria escutar, e algumas pessoas próximas reforçavam essa ideia.
Então o cara bateu o martelo. Minha esposa é narcisista, vou separar. E qual é a visão que eu tenho disso? A visão que eu tenho disso é o seguinte: quer dizer assim, minha esposa é narcisista, eu vou separar, e eu? Será que está tudo certo comigo? Entende? Com o indivíduo? Com o indivíduo. Resumindo aqui, com o indivíduo que aponta o dedo, bate o martelo e resolve a situação, segundo o que ele acha que é resolver a situação, pronto, tá tudo certo. Mas e com ele? Porque os problemas internos, eu não vou falar transtornos, porque nem sempre esse vai ser o caso, mas problemas internos, individuais, de ordem emocional, todos nós temos em algum nível. Então é aquela coisa de querer sempre culpar os outros. A gente tem, talvez invariavelmente na vida, essa fase. Mas não dá para ter essa fase a vida inteira. A gente tem que assumir, em dado momento, os próprios erros para que a gente possa ter uma ação em cima dos nossos próprios erros, para consequentemente trazer alguma mudança. Então esse no livro é o primeiro transtorno, que é o transtorno narcisista extremo. O segundo aqui, que eu acho que é um dos mais pesados que ele traz no livro, é o sociopata ou antissocial. Charmosos à primeira vista, mas enganadores, mentirosos e perigosos. Não sentem culpa e muitas vezes causam danos sérios sem remorso. Se a gente parar para imaginar assim, um momento, talvez seja realmente o transtorno. Muito embora tem muita coisa no sociopata, ou antissocial, né? Que muita gente nem imagina assim, que um sociopata vai ter semelhanças com um cara que é antissocial simplesmente. E aí que eu falo, às vezes o cara ser antissocial pode ser antissocial ao extremo. Não quer dizer que ele tem o transtorno sociopata. Pode querer simplesmente dizer que ele é muito tímido, que já tacaram muita pedra nele, que ele sofreu bullying de repente na infância, de repente era maltratado pelos pais. Enfim, aquele cara se fechou. Se fechou ali naquele casulo, se fechou no universo dele. E muitas vezes é antissocial de forma inconsciente. Talvez ele nem saiba. Às vezes sabe e às vezes realmente escolheu ser antissocial. Por isso que eu ressalto o cuidado que a gente tem que ter ao fazer essas leituras, porque sempre a gente está adquirindo conhecimento, adquirindo informação, mas a gente não pode querer utilizar essa régua de forma desmedida com qualquer um, porque identificou um comportamento que a gente lembrou, que a gente leu naquele livro ali. Enfim, esse é o segundo comportamento aqui que o autor traz no livro. O terceiro é o transtorno borderline de alta conflitividade. Não basta ser borderline, tem que ser borderline altamente conflitivo. Eles são instáveis emocionalmente, com oscilações entre amor e ódio, podem parecer intensamente carismáticos no início, mas depois viram contra você com intensidade. A gente sempre que a gente lê, né, esses resumos, vamos dizer, porque o que eu li aqui é um pequeno resumo do transtorno, não é a totalidade do que o autor trata no livro. Mas sempre que a gente lê, eu pelo menos em particular, eu não li isso aqui agora a primeira vez, mas tô falando de quando a gente lê num primeiro momento, e nada impede também que nas outras vezes isso aconteça. A gente tenta fazer uma identificação se a gente possui um pouco daquilo ali. Porque, por exemplo, você pensa o seguinte: característica aqui do borderline, ser instável emocionalmente. Alguém é estável emocionalmente o tempo inteiro? Eu acho que não. Só que como o próprio título que o autor escreveu aqui, né, escolheu para colocar no livro, borderline de alta
conflitividade. Então você vê que ele colocou assim a parada num nível bem superior. Então, às vezes você pensa assim, eu também sou instável emocionalmente. Tá, mas todos nós somos. Todos nós somos instáveis emocionalmente. Em algum nível. Em algum nível. O que você tem que pensar é o seguinte, você controla, é você que domina as tuas emoções? Você tem o controle das tuas emoções? Eu não digo a ausência do sentimento negativo, mas quando o sentimento negativo vem, por exemplo, que alguém te fecha no trânsito, que alguém te olha torto na rua, que alguém que você conhece te xingou, que você ficou sabendo que alguém que você conhece falou mal de você. Vamos dizer, esses são obstáculos do dia a dia, da vida cotidiana, que você pode pensar assim, eu tenho que resolver de alguma forma. Talvez. Eu tenho que reagir. Não, reagir não. Eu acho que nenhum desses obstáculos que eu coloquei aqui merecem a tua reação imediata. Talvez uma reação posterior. E é por isso que eu digo, é você que tem que controlar essa emoção. Porque, por exemplo, se alguém chega na tua frente, cara a cara, pra te afrontar, sabe, quer te esculhambar, quer te esculachar, a tendência natural do ser humano, porque é um sentimento primitivo nosso, vai ser reagir. E provavelmente vai ser uma reação desproporcional. Alguém chegou, te afrontou, te xingou, colocou o dedo na tua cara, tu vai querer dar um soco na cara da pessoa. Você vai querer dar um soco na hora. É uma reação primitiva natural, que está aqui dentro da gente. Não é que ela não existe, ela existe. Mas você tem que saber o seguinte, ela que te domina ou você que domina? Essa sensação e esse desejo de reação imediata desproporcional. O certo é você dominar. É você dominar. Você não pode ser escravo desses sentimentos primitivos e negativos. E lógico que esses comportamentos, quando são feitos, né, quando a gente tem esse tipo de reação, isso te prejudica de alguma forma. Eu já falei até em vídeos anteriores. Isso muitas vezes faz com que você perca a vida. Alguém te fechou no trânsito, tu vai xingar, tu vai meter aquele... Tá maluco, ninguém mexe comigo, sabe com quem tá falando. Né? Você pode ter um prejuízo aí que você nem imaginava. Não passou pela tua cabeça. A única coisa que passou foi o teu ego. Teu ego maior que tudo, ninguém tira onda com a tua cara. Bem, tô no terceiro, né? Terceiro, vamos pro quarto aqui, que é o paranoico. O paranoico, ele vê ameaças onde não existem. E nem uma tendência a acreditar em teu... Não, perdão. E nenhuma não. E tem uma, né? O paranoico, ele vê ameaças onde não existem e tem uma tendência a acreditar em teorias da conspiração, ou que todos estão contra ele. São difíceis de convencer ou acalmar. Eu não sei. Desses comportamentos aqui, eu confesso que nenhum, eu já tinha lido, né, como eu falei. Desses comportamentos aqui eu nunca tive. Né, acho que em nenhum nível. Essas tendências eu não tenho. Já vi pessoas com comportamentos parecidos, mas aí volta aquilo que eu falei. Não dá para dizer que essas pessoas são paranoicas. Eu falo do transtorno. Porque, como eu falei anteriormente também, no dia a dia, na vida cotidiana, às vezes a gente fala: ih, fulano, para de ser paranoico, para de neurose, né? A gente fala comumente. E é o que a gente conhece como força de expressão. A gente utiliza muitas palavras, tem um outro termo também na gramática, mas que significa a força de... Quando a gente exagera, dá muita ênfase para uma palavra. Então é isso, a gente utiliza uma série de palavras propositalmente para justamente exagerar, para usar como força de expressão, embora a gente não tenha a intenção de utilizar ou taxar alguém literalmente
com o significado real daquela palavra, com a profundidade de significado que aquela palavra tem. Então a gente utiliza uma série de forças de expressão aí no dia a dia. Uma delas é essa, paranoico. Ah, fulano é paranoico. Diferente, que eu falei antes, diferente de chamar alguém de autista. Aí você não está usando uma força de expressão. Primeiro que, se um indivíduo é autista, você não vai chamar ele de autista. Você chama ele pelo nome, como qualquer outra pessoa. E se uma pessoa não é autista, e você está fazendo isso, é porque você está com um intuito não de usar uma força de expressão. É um intuito ofensivo. Você está tentando, por mais que você não admita, por mais que você diga desconhecer, você está tentando ofender o indivíduo. E isso não é correto, definitivamente. O quinto e último comportamento é o histriônico. Extremamente dramáticos, chamam a atenção constantemente e exageram nas emoções. Costumam ser instáveis e imprevisíveis. Você vê que o comportamento do histriônico também se confunde com o comportamento, vou voltar aqui, do narcisista, do sociopata ou antissocial. Tem coisas semelhantes. E o histriônico também é um termo que a gente usa, às vezes, como força de expressão para falar de alguém que quer aparecer a todo momento. Sabe? Alguém que gosta de bajulação. Né? Os escravos de bajuladores, vamos dizer assim. A gente fala, fulano é histriônico, ele quer aparecer, ele quer ser o tal, ele quer brilhar a todo momento. E também não dá para dizer que essas pessoas têm o transtorno. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha em algum nível. E aí eu fecho aqui com as anotações que eu fiz, que são as lições principais do livro. Aprender e reconhecer os sinais cedo. Evitar confrontos diretos com essas pessoas. Estabelecer limites claros. Algo importante a falar sobre os limites é que se você não consegue estabelecer limites com pessoas com esses tipos de comportamento e que se você identifica ou considera que esses comportamentos estão atrapalhando o próprio relacionamento, seja de amizade ou seja o que for, realmente você tem que se afastar. Buscar apoio e não tentar resolver tudo sozinho. Eu acredito que isso serve tanto para quem tem o transtorno como para quem convive. Em algumas situações, aqui até coloquei porque fala no livro, em algumas situações afastar-se é a melhor solução. O livro é prático, direto e serve como um alerta útil para relações pessoais, profissionais e familiares. É isso. Essa foi a minha indicação de livro. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, tem disponível na Amazon. Como eu falei, não tem disponível a versão em português. Mas eu acredito que você também consegue baixar em PDF e fazer a tradução ali de forma gradual. Você não precisa fazer de uma vez a tradução do livro todo, até porque eu acho que demanda um pouco de tempo. Mas, por exemplo, vou ler 10 páginas hoje. Coloca na IA, traduz, ou até no próprio Google Lens. O Google Lens, para quem não sabe, que é um recurso para quem usa Android, tem um recurso no Google Lens que você faz ali a seleção toda do texto e traduz. Pum, na hora. E aí você lê tranquilamente. Forte abraço aí, até o próximo vídeo.